Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, aqui quem fala é a Isabela. E aqui é a Natália. Esse é o Podcast das Emoções, na série Casos Emocionais. Estamos uma semana atrasada, não é, Isabela? Porque nós prometemos que esse podcast sairia de 15 em 15 dias e na semana passada não saiu. Não saiu, mas não saiu por um bom motivo, né, Nath? Até a semana passada estávamos imersas no mundo corporativo, pesquisando, levantando dados, fazendo vídeo, preparando um material que agora está lá no nosso site. Isso, esse é o primeiro recado. Tem um material inteirinho disponível para ser baixado sobre saúde emocional nas corporações. Nós conversamos com pessoas, então tem relatos profundos e maravilhosos. A gente trouxe dados de pesquisas de várias fontes diferentes e, além disso, a gente tentou abrir possibilidades de caminho, assim, para a gente começar a trazer mais esse tema para as nossas conversas, porque quanto mais a gente estudava para fazer esse material, mais a gente via o quanto precisa ser urgente essa conversa, né, Bela? E quanto mais a gente fala sobre estagiária, funcionária, chefe, gerente, CEO, mais a gente percebe que, na real, a gente está falando de pai, mãe, filho, amiga, melhor amiga, vizinha. Então essa é uma história que interessa a todos nós, mesmo quem não trabalha em corporação, porque a gente quer um ambiente melhor para os nossos viverem em seus empregos, né? A gente está falando de todos nós, né? Quando a gente está falando nessas nomenclaturas que a Isabela citou. Então, além disso, motivadas assim por esse material, a gente também criou um vídeo que a Isabela editou primorosamente, ficou maravilhoso, tá lá na capa do nosso site, e o material pode ser baixado gratuitamente em ocursodasemoções.com.br/empresas. E aí a gente tem mais um recadinho que você que ouve o nosso podcast já sabe. Esse ano, sim, vamos abrir o curso das emoções, e se você quiser receber um aviso em primeira mão no seu e-mail, sem spam, sem conteúdo, só um oi, estamos abrindo, e aqui vai um desconto para você, é só deixar o seu contato em ocursodasemoções.com.br/meavisa. Então é o seguinte, a história de hoje... Bom, primeiro que é muito legal, porque ela tem uma outra pegada das histórias que a gente contou até aqui. A gente conheceu Vanessa, nossa contadora maravilhosa da história de hoje, num Carnaval das Emoções. Preciso fazer um parêntese aqui, porque Vanessa é amiga de Cibele, uma das melhores pessoas que a gente já conheceu, né, Isabela? Cibele é maravilhosa. Cibele e Felipe, melhor casal. Olha, é um casal, que pessoas... E essa foi só uma das histórias que Vanessa contou nesse carnaval, que ela prendia a nossa atenção, assim, porque Vanessa realmente sabe se emocionar, né, Isabela? É impressionante. Tem uma verdade nela, assim, é bonito ver ela se emocionando e ela contando as coisas. É uma atitude de investigadora mesmo, como uma boa atriz deve ser. Uhum. E essa história marcou muito a gente, e a gente pediu, e ela carinhosamente fez um áudio no WhatsApp contando mais sobre esse dia de tristeza, raiva, de choro, um dia bastante emocionante que ela viveu. Sim, e ela conta isso muito bem, né? Vamos ouvir. Vamos lá. Olha, eu estava sem dormir já fazia um tempo, porque o alarme do meu prédio soava de 5 em 5 minutos e eu já tinha tentado resolver a questão com o síndico várias vezes, sem sucesso. O síndico era um homem de meia idade, policial aposentado, que não sabia conversar, não sabia ter um diálogo e não respeitava as mulheres. Era sempre uma relação muito condescendente. E esse dia eu fui tentar conversar com ele e ele veio para cima de mim, tinha outros homens perto que não fizeram absolutamente nada. E eu tentava falar, tentava explicar para ele o que estava acontecendo e ele não me escutava, me tocava meu ombro, falava, não, tudo bem, eu podia ser seu pai. E eu achava aquilo tudo muito estranho, aquela farda amarrotada, tentando agir de uma forma extremamente autoritária. E aquilo tudo me deixou muito nervosa, só que eu precisava sair, eu já tinha pedido um Uber, e meu Uber tinha chegado. Bom, antes de qualquer coisa, né, Isabela, o que é Vanessa contando essa história, né? Parece um filme. Eu já enxerguei esse síndico na minha mente. Ela nem dá introdução, ela já coloca a gente no meio da peça de teatro ali, eu já entendi quem é esse síndico. Depois que a gente entende quem é esse síndico, né, a gente começa a pegar os detalhes dessa história, né? E aí ela começa dizendo que ela já estava há algum tempo sem dormir por causa do alarme.
E aqui eu acho que é uma coisa muito importante da gente grifar, né, na fala dela, porque o Paul Ekman vai chamar isso de pré-condição, né, assim, que o quanto essas coisas que parecem que não fazem diferença na hora da emoção, são muito o que a emoção precisa para acontecer, né? Cansaço, falta de sono, irritação há dias, né? Uma situação que já está se estendendo há muito tempo, assim. Então, às vezes, a gente tem uma crise emocional e a gente fala assim, nossa, eu não me reconheci. Mas por isso... Por causa disso, meu Deus. E às vezes a gente esquece que tem todo uma história rolando ali, né? Uhum. Falta de sono, pra mim, é muito condição de emoção, assim, difícil. Frio, fome, falta de sono, tudo isso dá o tom emocional do nosso próximo gatilho. E é legal ela ter colocado na história já com a devida atenção ao fato de que ela já não estava dormindo bem, ela já tinha uma relação difícil. Eu acho bom que ela não coloca isso como um detalhe, ela já anuncia, olha, eu estava sem dormir há algum tempo. Aí vem o segundo ponto, que eu acho que a nossa grande maioria de ouvintes é mulher, então eu acho que todo mundo se identificou com isso, de ser desvalorizada em algum momento, ou porque o homem se acha mais velho e te trata como uma filhinha fofa, ou porque te acha incapaz. Eu acho que também todo mundo se identifica com essa fala da Vanessa quando ela vai criando um ranço interno daquela situação que para ele pode ser tão carinhosa, porque é o jeito que ele está acostumado a tratar todas as mulheres que ele considera, entre aspas, inferiores a ele. São minhas filhinhas, fofinhas, e eu posso encostar nelas. Frágeis, né, Isabela? Bobinha, né? Olha, ela tá brava por pouca coisa. Uhum. Então, acho que todo mundo já se sentiu ali. Isso aí é um pano de fundo da história, né? Para muitas mulheres que eu conheço, assim, é um baita de um gatilho de raiva mesmo. Nós estamos exaustas disso. É muito simbólico quando ela diz, ele não me escutava. Eu acho isso muito simbólico de uma sociedade machista, assim. A gente não se sente ouvida, assim. Então, homens, prestem atenção nisso. Nessas situações também me brota muitas emoções além da raiva. Também me brota muito pensamentos de humilhação, né? Que é isso, assim, que lugar é esse que eu tô destinada a ser um bibelô, a ser bonitinha? E seguido de uma tristeza, né? De um cansaço, assim, de uma tristeza de tipo, nossa, ainda estamos assim. Como é que eu começo essa conversa com esse ser? Tenho que chamar um homem aqui para ser ouvida? É um absurdo. Exato. Então vamos ouvir o que aconteceu? E a única forma que eu consigo lidar com a raiva, porque eu tava com mais raiva do que tristeza, é chorando. Eu choro muito. E quando eu digo muito, é muito mesmo. Então eu entrei no Uber chorando, soluçando, e o motorista não sabia o que fazer. Ele não sabia se perguntava se eu estava bem, eu acho que ele estava até com medo da resposta. E assim a gente seguiu a viagem, comigo chorando bastante. E eu tinha meia hora para passar numa loja de brinquedos para comprar uma boneca, era época de Natal, e eu tinha prometido comprar uma boneca para uma das crianças num orfanato que eu fazia voluntariado. E eu tinha meia hora para comprar essa boneca. Então eu entrei nessa loja gigante de brinquedos, soluçando, mas com lágrima para dar e vender. Você já não sabia mais o que era lágrima, o que era catarro, era uma coisa só, o negócio todo inchado, o olho inchado e soluços, e eu mal conseguia falar. E eu cheguei pro vendedor com aquela cara cheia de lágrima. Eu preciso de uma boneca. E o vendedor me olhava e achava aquilo tudo muito estranho. As pessoas na loja não sabiam mais como agir. Todo mundo parou o que estava fazendo e criou-se um círculo assim ao redor de mim, sem saber como é que lida com essa pessoa, o que aconteceu. Nossa, como é que a gente começa a comentar não isso? Não sei, muito maravilhoso. Bom, eu acho que a gente pode começar por aqui, Bela. A única forma que eu consigo lidar com a raiva é chorando. Eu não sei você, mas eu fiquei muito impressionada com a percepção que ela tem das emoções, porque várias vezes eu já chorei de raiva e eu nunca tinha percebido que eu estava chorando de raiva, assim. Então ela traz isso já como uma coisa, né, dada, ela sabe que ela está chorando de raiva, assim. Tem uma consciência, né, muito forte aí de como ela lida com as emoções, ainda que
não seja fácil chorar no Uber e chorar numa loja, ela sabe que aquilo é uma resposta para a raiva que ela estava sentindo, né? Quando o Paul Ekman, na teoria dele, vai falar sobre as emoções, ele fala que às vezes vai ser muito difícil a gente inserir essa lucidez na hora do gatilho da emoção, na hora que o negócio pega. Mas a primeira coisa vai ser a gente começar a observar os nossos padrões de comportamento. Então, a gente perceber isso já é um passo para trás que a gente dá da emoção, né? Porque aí eu já sei, geralmente eu grito quando eu tô com raiva, geralmente eu choro. A gente sabe que a gente tem um padrão para onde ir. Daí, talvez, na próxima vez que eu estiver na cama, sem comer 12 horas, triste, eu fale, é só uma emoção, eu não preciso seguir por aqui. Essa percepção é muito bonita porque ela traz uma possibilidade de escolha. Será que dessa vez eu quero fazer outra coisa com esse choro? Será que eu quero lidar de outro jeito com esse choro? Então, acho que a partir, né, aquela fala que a gente sempre copia do Cris, né? Diante daquilo que a gente sabe, a gente tem uma escolha, né? Aí sim dá para começar a optar, quando a gente entende o que está acontecendo com a gente, é verdade. E aí vem esse choro manifestado na sociedade. Como é que a sociedade entende o que está acontecendo, né? Um choro de alguém. Ele é visto como uma situação de tristeza ali, uma inabilidade de lidar com o que está acontecendo. E aí isso se manifesta já no motorista do Uber, e eu me identifiquei muito com isso, porque uma vez eu peguei um Uber chorando muito, e aí ele tinha entendido que eu tinha terminado um namoro, sabe? Acho que na cabeça dele. Porque quando eu fui chegando em casa, ele foi falando, pensa que aqui na sua casa vai estar melhor. E na verdade era que meu pai tinha acabado de operar o coração. Eu lembro dessa história. Mas é engraçado, né? E aí já vem as projeções. E o meu Uber já projetou isso. Não sei como é com você e com vocês que estão aí ouvindo, assim. Mas quando eu choro, quando eu começo a chorar mesmo, assim, se alguém me pergunta o que eu tenho, eu choro mais. E aí, por exemplo, se alguém me fala, tipo esse motorista, tô lá chorando, né? Chorando, aí tô quase parando de chorar, assim, aí tô chorando. Aí, se vem um motorista do Uber e me fala, assim, alguma coisa assim, tipo, de coração pra coração, sabe? De dar compaixão mesmo, fala, vai passar, qualquer coisa, eu choro mais ainda. Eu não sei, eu lido assim com o choro, eu achava que era assim com todo mundo. Quando acontece essa situação e a pessoa vem conversar com você e você chora mais ainda, a pessoa acha que ela piorou, né? Ela acha, ai meu Deus, eu piorei, aí fica aquele climão, e você, não, tá tudo bem. Queria ter falado, desculpa, né? E você, não, tá tudo bem. É bem isso, cara, que loucura. O choro é proibido, né? O choro é proibido, a gente não sabe lidar com ele. Essa mesma inabilidade, né, do motorista de Uber, que é também a nossa, se manifesta também na loja, que todo mundo vai girando ao redor dela, mas ninguém sabe lidar com aquilo direito, né? E aí ela vai falar mais disso agora no final do áudio. E eu só pedi a boneca, eu preciso de uma boneca, ele me mostrou a seção de bonecas, eu peguei uma, escolhi e fui pro caixa, chorando muito, molhando a boneca. Foi uma coisa assim, extremamente dramática. Aquele choro que é quando você, por exemplo, está tomando banho, coloca uma música bem triste, daquelas antigas, anos 80, e escorre pela parede do box até o chão, e você pode chorar como se você estivesse chorando por tudo que já aconteceu na sua vida. E eu peguei meu embrulho de presente, saí, segui meu caminho, e as pessoas não sabiam lidar, porque infelizmente a sociedade ainda não está preparada para lidar com o choro da mesma forma que a gente lida com o riso. O choro ainda incomoda, ainda choca, o que é uma pena, porque a tristeza é um sentimento tão normal quanto a alegria, mas as pessoas ainda não estão preparadas para essa conversa. Como que ela pode ter feito um monólogo em 3 minutos, Impressionante. Natália? Ela fez um começo, ela fez um clímax e ela amarrou a história. Não, e ela acaba falando isso, as pessoas ainda não estão preparadas para essa conversa. Basicamente, esse podcast acabou, a gente não precisa falar mais nada. Eu assisti a Saia Justa, naquela época que a Fernanda Young fazia. E eu nunca esqueci isso, que ela disse que ela tem a lembrança de, com 6 anos de idade, ouvir uma música de amor muito triste, me abandonou, e chorar, assim, sabe? Chorar, ela fala, eu tinha aquela dor dentro de mim, parecia que eu tinha vivido aquilo. Cara, eu lembro muito disso. Tem aquela música do Adoniran Barbosa, Iracema, meu grande amor foi você. Meu, eu choro até hoje ouvindo essa música, que ele perdeu a noiva dele 1 semana antes do casamento, ela morreu atropelada. Aquilo, assim, me perturbava num nível.
E aí, quando a Vanessa fala isso, é desse contato com a tristeza que ela tá falando, né? A gente tem essa sementinha aqui, ó, pra essa emoção, que não é nem a tristeza, é pra essa emoção potente, assim. Da tristeza vai nascer muita coisa boa, né? Vai nascer abertura, vai nascer amor. E pensa, né, a Fernanda Young com 6 anos de idade sentir isso é muito do ser humano, né? Ela nem estava entendendo o que estava acontecendo, né? Nunca foi abandonada. É um super paradoxo, porque a gente se emociona, né? Não sei, dificilmente alguém vai ouvir esse podcast e vai falar, eu nunca tive uma crise de choro na vida, eu tô bem, assim, sabe? A gente se emociona, a gente tem essa tristeza. A Fernanda Young com 6 anos de idade, você é atravessada por uma música sem saber por que aquilo te fazia sentir tanto, né? Ao mesmo tempo, a gente não tá preparado para essa conversa, assim, sabe? Então eu acho que esse talvez seja o grande ponto dessa história que a Vanessa traz, assim. Como é que a gente pode se preparar para uma conversa que atravessa a gente, quer a gente queira ou não, assim, né? A tristeza tá aí, vai atravessar a gente, o choro tá aí, na sociedade ou no quarto fechado, na loja de brinquedo ou no Uber, ou no banheiro chorando, que, enfim, quem nunca, né? Debaixo do chuveiro. A gente aceitando ou não. Pois é, então, como é que a gente normalmente lida com a tristeza, né? Socialmente falando, mas se existe outros jeitos de lidar, assim, né? Então, acho que a gente tem uma grande inabilidade socialmente mesmo de fazer a tristeza caber nas nossas vidas, especialmente porque é muito difícil ver alguém chorando na nossa frente. Então, acho que isso tem muito pouco a ver com o outro e muito com a gente, assim. A gente não sabe o que fazer, é ruim ver o outro sofrer, a gente sofre vendo o outro sofrer, especialmente se aquele outro é alguém que a gente gosta. Mas, assim, como é então que a gente faz, né, para não embarcar junto com o sofrimento do outro, porque aí também talvez a gente não seja de muita serventia, mas também de não invalidar o sofrimento do outro, né, da gente não ter pessoas crescendo com essa fala, engole o choro e não foi nada, porque não adianta engolir o choro, ele vem. A gente engole até um determinado ponto, depois não dá mais. Que é um pouco o que a Vanessa faz aqui nessa história, né? Porque esse choro só veio porque ela engoliu a raiva. Não sei se eu tô viajando, mas ela engoliu aquela raiva, ela não descontou a raiva no síndico. É uma raiva que vinha surgindo a cada alarme, a cada conversa que ela tentava ter, e provavelmente ela estava suprimindo aquilo, porque, putz, não é legal brigar com o síndico do seu prédio, né? Só que isso vem de algum jeito, né? E pra ela veio na manifestação desse choro, assim. Então, antes da gente falar de um exemplo que tem num filme muito bacana, eu estava lendo umas coisas do Mathieu Ricard naquele livro A Revolução do Altruísmo agora, e aí ele fala muito no começo dessa ressonância emocional, de eu ficar triste quando o outro fica triste. Disso que é uma semente muito importante para a nossa conexão com o outro. Então, eu me alegro quando vejo o outro alegre, eu fico triste se eu vejo o sofrimento do outro. Mas aí ele traz um ponto bem legal do Paul Ekman, que ele fala que o Paul Ekman divide isso em ressonância convergente e ressonância divergente. Então, nessa ressonância convergente, eu sofro quando você sofre. Aquilo me toma de tal jeito que é como tomou o motorista do Uber da Vanessa, o meu motorista do Uber. A gente não sabe da perspectiva deles, mas é muito provável que eles tenham ficado tão tocados e com tanto medo de piorar a situação, perguntar, serem invasivos. E aí eles só sentiram e eles não conseguiram ter uma ação a partir disso. E aí o Paul Ekman diz que a ressonância divergente, ela vem, você sente aquilo, mas a partir da emoção, você recua de se entregar totalmente, por exemplo, para essa emoção com o posicionamento. Bom, como eu posso te ajudar agora? Essa pessoa tá sofrendo, então o que eu vou fazer agora para ajudar? E aí isso é super bonito, porque tem tudo a ver com o que os professores vão falar, que a tristeza, ela vai ser a ponte para abertura, vai ser a ponte pro amor, vai ser a ponte pra gente abrir nossos corações. Vai ser disso, eu vejo um sofrimento em você, eu reconheço esse sofrimento em mim, muitas vezes eu já passei por esse sofrimento, por isso que ele me pega tanto, mas agora eu sei que você precisa de mim, então eu vou te ajudar de alguma maneira, vou ver aqui o que eu posso fazer. Nossa, Bela, eu acho que isso responde um pouco a pergunta que a gente fez antes, que é como não invalidar
a tristeza do outro e também não embarcar completamente de modo que eu não consiga ajudar, né? Eu acho que esse ajudar é um bom ponto, porque às vezes a gente fica paralisado porque a gente acha que precisa ter uma solução para a tristeza do outro. Então, se eu não tenho uma solução, eu não posso fazer nada. E, na verdade, essa abertura que vem junto com a tristeza, com sentir a tristeza e entrar em contato com a tristeza de todos os outros seres, assim, não espera da gente uma solução. Às vezes a gente pode ter uma solução, por exemplo, sei lá, alguém está com fome e talvez a gente possa ter uma solução, mas às vezes não. Para um luto, muito provavelmente, a gente não tem uma solução. Mas a gente pode fazer muitas coisas ainda assim. Então, esse exemplo que a Isabela comentou é do filme Sex and the City, que é uma cena em que a Carrie tinha sido abandonada pelo Mr. Big, ela ia casar e não casou, e aí ela vai para uma viagem que ia ser a viagem de lua de mel dela, e as amigas resolvem ir com ela. E quando ela chega no hotel, um hotel maravilhoso, o quarto todo preparado para a lua de mel, as amigas veem aquele quarto todo preparado para a lua de mel e falam, não, ela não pode ver isso, ela vai sofrer, e já começam a cuidar ali do que pode ser cuidado para minimizar o sofrimento dela. E aí, depois disso, seguem uma série de cuidados assim que as amigas têm com ela. Ela chega, as amigas preparadas para fazer alguma coisa com ela, e ela fala, eu quero dormir. E aí as amigas, tudo bem, ela vai dormir, aí ela pede para fechar as janelas, e aí elas fecham as janelas, todas as janelas, e elas fecham todas as janelas. E o que a gente acha de muito bonito nessa cena é que não tem, em nenhum momento elas estão tentando resolver a tristeza da Carrie, da amiga, né? Porque não dá muito para resolver essa tristeza, ela vai ter que viver essa tristeza, é um luto de um casamento que ia acontecer e não aconteceu. Mas ao mesmo tempo, elas estão ali, tem uma presença, né? Eu tô aqui para você, eu não posso tirar o sofrimento do seu coração, não, se eu pudesse, eu tiraria com a mão, mas eu não posso. Mas eu tô aqui para você. Aí um outro ponto, além da presença, que elas cuidam, né? Então dá comida, assim, ó, você precisa comer só um pouquinho, pode voltar a dormir, mas coma só um pouquinho. E uma outra coisa super bonita é que em nenhum momento elas estão chorando. A Carrie tá lá dormindo o tempo todo e elas estão vivendo a vida delas, elas estão conversando lá fora, prontas, de prontidão para quando a amiga levantar, assim, sabe? De prontidão para ir lá dar comida, para fechar a veneziana, mas ao mesmo tempo sabendo que a amiga em algum momento ia levantar e elas iam estar lá para tomar um café com ela. Essa certeza de que o outro é capaz de passar por isso e sair dessa. É um jeito muito bonito de lidar com a tristeza, né? Eu aspiro isso, gostaria de saber lidar com a tristeza dos outros desse jeito, né, Bela? Olha, um filme de besterol e dar uma lição dessas na nossa cara que a gente não achou no Ingmar Bergman. É isso, né? Um exemplo tão simples, assim, tão genuíno. Ô, Isabela, não fala mal de Sex and the City que você vai ser linchada nesse podcast. Eu amo, gente. É mentira, vai sair outro filme, hein? Eu tava dando uma olhadinha naquele livro A Revolução do Altruísmo do Matthieu Ricard, e daí ele pega essa definição do Daniel Batson, que diz que o altruísmo é uma motivação que tem como finalidade aumentar o bem-estar do outro. Então o altruísmo não é uma emoção, o altruísmo não é um estado passageiro, é uma motivação. Uau. É isso, você vai se colocar de prontidão para aquilo. E aí dentro do altruísmo vai caber várias coisas, vai caber bondade, vai caber generosidade, vai caber compaixão, vai caber um mundo. E a resposta fácil para como é que a gente lida pode ser a Sex and the City, né? Olha que começo bom, é presença, é cuidado. Então, se a pessoa tá aqui comigo, eu vou falar que eu tô com ela. Se a pessoa tá do meu lado, eu vou falar o que você precisa para amenizar a sua dor agora. Eu vou esperar ela sair disso, eu vou acreditar nisso agora. Numa vida mais ampla, quando a gente vai olhar a longo prazo, talvez uma resposta seja a gente entrar mais em contato com esse negócio de altruísmo, porque daí isso vai se expandir além das nossas amigas Sex and the City, e isso vai trazer uma qualidade de prontidão pra gente com desconhecidos, ou com amigos, ou com qualquer pessoa que cruza o nosso caminho chorando de raiva ou de tristeza. Ô Bela, a gente tinha lembrado, né, desse trecho do livro Tristeza, Amor e Abertura,
se conecta muito com o que você falou agora, que o Choknima diz assim: o desejo de ajudar e proteger nossos semelhantes brota naturalmente dentro de nós. Esse desejo de ajudar e proteger se origina do amor. E quanto mais abrimos nossos olhos para os sofrimentos e as delusões dos outros, mais fortes nosso amor se torna. Qualquer passinho nessa direção já tá valendo muito. É caminho longo, mas é talvez a coisa mais importante que a gente tem para fazer nessa vida, né? Abrir o nosso coração.